você que nos acompanha de outro estado, você que está em outro país através do aplicativo da rádio, você que nos acompanha também através do nosso canal no YouTube. Nós queremos expor as Escrituras. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. É o texto para nossa instrução e reflexão nessa noite. Mateus, capítulo 18, versos do 1 até o 5. Você vai acompanhar a leitura desta porção da palavra de Deus e depois mantenha a sua Bíblia aberta. Você que está me acompanhando aí pela rádio, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar verso por verso a exposição do Santo Livro de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos do 1 até o 5. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, abre-nos o coração, pelo poder do Espírito, aclara as nossas mentes, ilumina os nossos olhos, para que este tempo na Tua presença, para que o deslocamento da nossa casa até esse santuário seja bem aproveitado, que nós que temos uma aliança contigo, tenhamos a capacidade de compreender aquilo que esta passagem exige de nós, para que a nossa vida seja um reflexo daquilo que Cristo é, para que a nossa vida e o nosso testemunho promovam a glória do seu glorioso e santo nome. Nós te pedimos também, meu Senhor, que por amor de Cristo, o nosso supremo pastor e redentor, aclare os olhos e desempeça os ouvidos daqueles que nesse santuário permanecem indiferentes à Tua palavra, que ainda não dispuseram o coração para crer na verdade e torná-la prática, recebendo o Teu Filho como Salvador bendito, confessando publicamente através do batismo cristão. Meu Senhor, que em tudo Jesus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, o supremo pastor da nossa alma, seja glorificado e honrado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, o problema que envolve a busca e exercício do poder, seja na esfera secular ou na esfera religiosa, antes de fazer parte da sociedade atual ou da igreja contemporânea, é algo bem antigo e podemos definir também como patológico. A combinação da literatura clássica na política através do príncipe de Maquiavel, associada aos recursos utilizados por Absalão, o filho do rei Davi, na busca por ascensão política, revelam os detalhes da corrupção do coração humano, destituído do conhecimento experimental do Deus da aliança. Nós olhamos para as Escrituras e percebemos que o Evangelho de Mateus é um dos chamados evangelhos sinóticos. Esse termo sinótico
é a combinação de duas palavras gregas, cujo significado é ver conjuntamente. O que nós compreendemos, meus queridos, é que a ideia é de que os sinóticos se completam e contam conjuntamente a história do nascimento, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mateus, o autor desse texto, escreveu o seu evangelho para os judeus, e seu objetivo foi provar que Jesus, o filho de José e de Maria, era de fato o Cristo prometido nas Escrituras no Antigo Testamento. Esta passagem que foi lida e que é objeto da mensagem nesta noite, ela é não somente conhecida, mas ela é também significativa, já que tem o objetivo de nos revelar que, mesmo após relativo período de tempo caminhando com o Senhor Jesus, muitos dos seus discípulos ainda não haviam compreendido a missão. De modo que nós olhamos para a passagem e percebemos o quanto isso é verdadeiro exatamente no primeiro versículo do capítulo 18 de Mateus. Vejam esta pergunta, naquela hora, verso 1 de Mateus 18. Aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Meus irmãos e amigos, a pergunta, ela é curiosa, para não dizermos trágica, já que ela ocorre logo após o Senhor Jesus anunciar para os seus discípulos a sua morte. Se você for ler os sinóticos, começando pelo Evangelho de Mateus, você vai perceber claramente isso. Primeiro, volte aí a sua Bíblia, capítulo 17, versos 22 e 23, a Escritura diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Se você continuar lendo as Escrituras, agora no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 9, a partir do versículo 30 e até o 34, você vai perceber comigo que essa pergunta de Mateus 18, verso 1, se deu após o Senhor Jesus anunciar a sua morte. Veja agora Marcos 9, do 30 ao 34, diz assim: e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Perguntou Jesus. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho, vejam comigo, haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Meus irmãos, de fato, esta pergunta de Mateus capítulo 18, verso 1, é curiosa, para não dizer trágica. Em Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 9, versos 43 a 46, nós temos ratificado essa mensagem. Vejam, Lucas 9, do 43 a 46, diz assim: e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhe encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles
seria o maior. Voltem então, meus irmãos, à Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e percebam comigo que essas passagens correlatas, elas nos revelam que a proporção que os discípulos voltavam para casa, tendo se afastado do Senhor Jesus, estando seguros de que Ele não os ouvia, eles discutiam acerca de quem, dentre eles, após a morte do Salvador, ocuparia o lugar dele. Daí, esta pergunta, os discípulos perguntaram: quem é porventura maior no reino dos céus? Meus irmãos, percebam, à luz da própria passagem, que a resposta do Senhor Jesus é amparada por um recurso pedagógico vivo. Ele utiliza da figura de uma criança que está carregada de simbolismos para aquilo que ele quer comunicar aos seus discípulos. Veja, a resposta está em Mateus capítulo 18, versos 2 e 3, diz assim: e Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, após a apresentação desse, podemos dizer, poderoso recurso pedagógico, o mestre lhes faz duas advertências. E ele inicia utilizando essa expressão em verdade, que no registro textual significa solenemente. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para eles: eu solenemente os declaro, ou eu solenemente os advirto, que se não vos converterdes, jamais poderão entrar no reino dos céus. Meus irmãos, o primeiro desafio que temos diante da passagem é compreender o que significa a conversão do ponto de vista do Evangelho. E para isso nós precisamos de uma avaliação etimológica da palavra converterdes, conforme o texto no original grego. A palavra utilizada aqui pelo Senhor Jesus e registrada por Mateus, e que está traduzida no nosso idioma por converterdes, é strefo, cujo significado é mudar a conduta. Nós já temos uma ideia, ainda que vaga, do que de fato significa a conversão. Contudo, é importante inicialmente ainda entender o que é conversão, não apenas do ponto de vista da etimologia, mas da própria teologia. Meus irmãos, há algumas definições, há alguns conceitos do que é uma conversão, aliás, daquilo que nós podemos definir como uma genuína, como uma autêntica conversão. E a primeira definição que nós temos da conversão é que a conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão mortos espiritualmente e os capacita a arrependerem-se de seus pecados e abraçar a fé na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a primeira definição que nós temos do que de fato significa conversão. Mas há ainda outras definições do que significa a conversão. Meus irmãos, a conversão também é uma mudança radical naquilo que nós cremos, bem como naquilo que nós fazemos. Precisamos de pensar na conversão do ponto de vista do seu sentido bíblico, segundo uma volta ou um desvio espiritual do pecado e para o arrependimento e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma verdadeira conversão espiritual altera radicalmente a direção da vida das pessoas. Elas passam a andar em outros rumos, elas passam a ter outras prioridades, elas passam a crer em outras verdades que até então elas não acreditavam. Nós olhamos ainda do ponto de vista
da teologia e também pensamos e sabemos que uma conversão genuína ocorre profundamente na alma das pessoas. É um rompimento definitivo com os velhos padrões do pecado, com o mundo e o abraçar de uma nova vida em Cristo e pela fé. Meus irmãos, uma conversão genuína envolve uma mudança de mente. Uma conversão genuína envolve uma mudança de visão. Uma conversão genuína envolve um novo reconhecimento de Deus. Uma conversão genuína envolve um novo reconhecimento do eu, do pecado e de quem de fato é Cristo. Jesus está dizendo para os seus discípulos: se vocês não se converterem genuinamente, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Meus irmãos, uma conversão genuína envolve uma mudança de vontade. Uma conversão genuína envolve um afastamento intencional do pecado e um retorno a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma conversão genuína envolve toda a pessoa, a sua mente, as suas emoções, a sua vontade. Elas são radicalmente transformadas, completamente, perfeitamente transformadas segundo o padrão de Cristo. E Ele está dizendo: se vocês não se converterem, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Nós já sabemos, tanto do ponto de vista da etimologia, que a pesquisa no texto original, bem como da própria teologia bíblica, o que é uma conversão genuína. Se nós sabemos o que de fato significa uma conversão, nós precisamos de pensar então o que não é uma conversão. E para compreender, meus queridos irmãos e amigos, o que não é uma conversão, basta lembrarmos de um dos 12 apóstolos. Judas Iscariotes, podemos dizer, teve o melhor pastor. Judas Iscariotes andou com o Senhor Jesus ao longo de todo o seu ministério terreno, 3 anos, andando com Ele, vendo seus milagres, percebendo a sua piedade, a sua seriedade na vida de oração, na exposição das Escrituras e no acolher aqueles que estavam sofrendo. Judas de fato contemplou tudo, Judas de fato viu tudo, Judas de fato fez parte do colegiado, contudo jamais se converteu. E Jesus disse: se vocês não se converterem, jamais poderão entrar no reino dos céus. Meus irmãos, quando nós falamos sobre Judas, o Iscariotes, nós devemos lembrar que há uma falsa conversão. E a falsa conversão, ela pode ser diagnosticada por alguns sintomas. O primeiro sintoma de uma falsa conversão é que na falsa conversão não há morte para si mesmo. A pessoa continua vivendo dentro do seu padrão. Ela se reveste de uma capa religiosa, de um padrão daquele conhecimento comum da vida de uma comunidade, mas jamais morreu. Continua viva para os delitos, continua viva para os pecados, mas aparentemente caminha na comunidade e você às vezes fica confuso. Será que de fato essa pessoa não se converteu? E ficamos em dúvidas. Então, o primeiro diagnóstico de uma falsa conversão é que as pessoas que não se converteram de fato, elas jamais morreram para si mesmas. Mas há um segundo diagnóstico de uma falsa conversão, é que na falsa conversão não há nenhuma submissão ao senhorio de Cristo. E o que nos chama a atenção é que o Senhor disse que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou Cristo é o nosso Senhor,
ou Ele é o nosso Redentor, ou Ele é o cabeça da nossa vida, o condutor do nosso destino, ou então não há conversão. E uma falsa conversão é facilmente diagnosticada, porque a pessoa não se submete a Cristo, ou seja, ela não se submete ao padrão da Escritura, a palavra verdadeira, autoritativa e inerrante. Mas há um terceiro diagnóstico de uma falsa conversão, é que aquele que vive essa utopia de uma falsa conversão, jamais toma a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: se vocês quiserem vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você não toma a cruz, se a cruz, que é um símbolo de sofrimento, não faz parte da sua vida, mesmo sendo batizado, mesmo exercendo cargo na igreja, tenha cuidado. Você pode ser um falso convertido. Você pode apenas ter a capa da religiosidade sem, de fato, ter jamais experimentado de Cristo. E Ele está dizendo: se vocês não se converterem, de modo algum entrarão no meu reino. E a gente segue pensando sobre essa questão que envolve uma falsa conversão, e vamos para o quarto diagnóstico. E o quarto diagnóstico de um falso convertido é de que não há nenhuma obediência em seguir a Cristo. Os pastores facilmente percebem isso, porque quando as ideias elas colidem, quando o estilo é antagônico àquilo que se exige nesse livro, tenha certeza, você está diante de um falso convertido. E Jesus disse: se vocês não se converterem, de modo algum vocês entrarão no meu reino. Meus irmãos, percebam que o Senhor Jesus está advertindo os discípulos nos seguintes termos: se vocês não se converterem desta ambição mundana, se vocês não se converterem desta ambição egocêntrica, se vocês não se converterem desta ambição mesquinha, se vocês não se converterem desta ambição presunçosa de tomar para si o meu posto na minha partida ou na minha morte, vocês jamais poderão entrar no meu reino. É exatamente isso que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos. Eu gosto da literatura de Steven Lawson, e ele afirmou acertadamente que o inferno é cheio de pessoas religiosas, sinceras e nunca nascidas de novo. E ele disse: o céu é cheio de pessoas imorais, que se arrependeram e creram em Cristo como seu Salvador suficiente. Se vocês não se converterem, de modo algum poderão entrar no meu reino. É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos que alguns eventos, que algumas cerimônias e que algumas decisões pessoais, absolutamente nada tem a ver com a conversão genuína. E eu quero citar aqui alguns eventos e cerimônias para que os irmãos estejam bem atentos a isso. Primeiro, batismos nas águas não é conversão genuína. Essa ideia de que a pessoa desceu nas águas e já sobe como uma nova criatura é uma mentira. O batismo é um sinal da aliança. O batismo é um sinal externo de algo que nós, enquanto líderes da igreja, cremos que já aconteceu no interior, que é a regeneração, que é o lavar do Espírito. Mas o batismo não é em nada um sinal de uma conversão genuína e termina confundindo as pessoas. Mas há um segundo aspecto aqui, e que eu quero destacar ainda. Falando das falsas conversões, cargos de liderança na igreja não define se alguém
se converteu genuinamente. É importante pensarmos nisso, meus irmãos, porque a ordenação para ofícios na igreja, seja de um pastor, seja de um presbítero, ou seja de um diácono, não define a condição de eternidade de ninguém. É importante lembrarmos da quantidade incalculável de pastores que subiram aos púlpitos, de que pregaram a palavra e no decurso da vida apostataram da fé. É importante lembrarmos de presbíteros que subiram ao púlpito, que admoestaram as ovelhas, que cuidaram da igreja e que apostataram da fé. É importante lembrarmos de diáconos que foram investidos de autoridade, que serviram a igreja e que apostataram da fé. Então, é importante pensarmos que a ordenação para os ofícios da igreja não é uma marca de uma genuína conversão. O Senhor Jesus fortalece o seu ensino sobre a genuína conversão, destacando então o lado prático dessa experiência fantástica e supranatural que é definida no Novo Testamento como o novo nascimento. E para isso ele vai utilizar exatamente da figura de uma criança. E é isso que o verso 3 nos diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, o Senhor Jesus já havia colocado esta criança no meio deles. Agora ele a utiliza como um símbolo de alguém que experimentou a genuína conversão. É importante para nós compreendermos inicialmente que a palavra criança aqui no original é paidion, indica uma criancinha ainda na tenra idade. Veja que é uma criancinha bem pequena. O Senhor Jesus toma aquela criança e põe ali no meio daqueles que estavam querendo saber quem seria o maior entre eles. E a partir das crianças, ou daquela criança, ele vai trazer alguns exemplos práticos acerca da genuína conversão. Meus irmãos, o objetivo do Senhor Jesus aqui é, através dessa vívida ilustração, destacar algumas qualidades ou características de uma criança. E eu queria destacar para você algumas qualidades ou características de uma criança. A primeira é a simplicidade. Vejam, estão ali os discípulos, aquela criancinha da tenra idade, paidion, e ele diz: vocês precisam ser como ela. Simples. E a simplicidade, meus irmãos, é aquilo que não é complicado. A simplicidade representa a qualidade de alguém que é franco. A simplicidade representa a qualidade de alguém que é sincero. A simplicidade representa a qualidade de alguém que é puro ou inocente. Por isso, então, Jesus diz assim: se vocês quiserem entrar no reino, vocês precisam ser como essa criança, simples. E a Escritura é muito clara. Mateus, o mesmo Evangelho, no capítulo 10, verso 16, diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus irmãos, esta é a primeira característica de uma criança. Ela é simples. Quer entrar no reino? Primeiro se converta. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse a Jesus Cristo como seu Salvador. Segundo, seja simples como a criança. Mas Jesus continua usando aquela vívida ilustração pedagógica, e agora ele quer revelar que a criança também tem uma segunda característica. E a segunda característica de uma criança é a fraqueza. Meus irmãos, a fraqueza tem uma relação estreita com a vulnerabilidade.
A fraqueza define alguém que não é capaz de se defender. A fraqueza define alguém que carece do outro. Jesus está falando sobre a criança, levando em consideração essa fraqueza que a faz depender de Deus e também do seu irmão. E quando folheamos as Escrituras, nós percebemos o quanto isso é verdade. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, naquele texto que ele fala sobre a graça de Deus, ele disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então ele disse: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, esta fraqueza é que nos faz depender de Deus. Esta fraqueza que vai destronar a arrogância. Essa fraqueza que faz com que você reconheça o valor da comunidade e da sua relação vertical. Nós olhamos para a passagem e percebemos que Jesus continua ensinando através daquela criança. Quer entrar no reino? Conversão, metamorfose, mudança de mente, mudança de atitudes, vida de santidade. Mas precisa ser como criança. E a criança tem uma terceira característica: ela sabe confiar. E a confiança, meus irmãos, é o sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de alguém. Vocês já perceberam como uma criança é assim? E quanto menorzinha, mais ela se entrega. E quanto menorzinha, mais dependente. Quanto menorzinha, mais confiante nos seus progenitores, nos seus cuidadores. Jesus está afirmando que se você quiser entrar no reino, você precisa se converter, mas você precisa confiar. E no Antigo Testamento, no livro de Naum, o profeta menor, no capítulo 1, verso 7, diz: o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Jesus diz: quer entrar no reino? Seja como uma criança, confie. Mas segue, meus irmãos, e há uma quarta característica de uma criança, a criança da tenra idade. Jesus está falando também sobre a humildade, e a humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. A humildade é a qualidade que caracteriza pessoas destituídas de arrogância, de prepotência ou de soberba. Jesus está dizendo: olha, você quer entrar no reino? Tenha humildade, porque a criança é humilde. E o que me chama a atenção é que nesse mesmo evangelho, o evangelho de Mateus, lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele já havia definido os humildes como felizes, porque dos tais é o reino dos céus. De fato, quer entrar no reino? Conversão, mudança, santidade, ser como criança, ter humildade. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Mas há uma outra qualidade de uma criança, que também tem relação com a sua humildade, é que a criança, ela tem um desejo inerente de aprender. O educador Rubem Alves, ele afirmou em um dos seus livros que a criança, ela nasce com esse desejo inerente de aprender, quem tira é a escola. Isso é outro tema para outro momento, viu? Tem que discutir o papel da escola e o papel do currículo escolar. Mas vocês já perceberam como a criança, ela tem essa característica, e o desejo que ela tem de aprender, e a facilidade que ela tem de se moldar aquilo que é oferecido, e como ela se apropria daquilo,
Meus irmãos, os crentes verdadeiros, que nasceram de novo, que provaram de uma conversão genuína, que se arrependeram profundamente dos seus pecados, eles amam a palavra de Deus, eles querem moldar o caráter, o comportamento e a vida a esta palavra, e eles anelam aprendê-la e vivê-la. Como disse Oséias, lá no capítulo 6, verso 3 do seu livro: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Meus irmãos, todo crente genuíno ama isso aqui, a palavra de Deus. Eu desconheço os crentes que não acordam pensando numa vida devocional. Eu desconheço os crentes que não vivem num estado pleno de desejo de ler as Escrituras, de viver as Escrituras, de moldar o comportamento segundo as Escrituras. Jesus usa a figura de uma criança. Quer entrar no reino? Conversão, metamorfose, mudança radical em tudo na vida. E precisa ser como criança, precisa ter esse desejo de aprender. Mas há um outro aspecto aqui que Jesus quer ensinar quando Ele traz essa criança. Ele apresenta uma outra característica. Meus irmãos, a criança, ela é caracterizada pela dependência. E a dependência é a condição de quem depende da pessoa que não consegue se desligar da outra. A palavra aponta também para a sujeição. Jesus está dizendo para eles: quer entrar no reino? Conversão. Quer entrar no reino? Dependência. Sujeição nos momentos mais dramáticos da vida ao Deus da providência. É isso que Ele está ensinando. Mas por fim, meus irmãos, nós olhamos ainda para esse exemplo aqui de Mateus capítulo 18 e percebemos uma última característica de uma criança. E é muito simples. Você percebe pela própria relação, você que tem uma criança na tenra idade na sua casa, a criança, ela tem em si mesma a capacidade de perdoar e de esquecer, de zerar a conta e continuar a vida. Às vezes quem atrapalha são os adultos, que injetam ódio. Não gosta não. Quando ela chegar, saia. E a criança passa a odiar de graça. Meus irmãos, Jesus está falando: você quer entrar no reino? Quer de fato? Tem que pagar o preço. Primeiro, conversão. E é conversão genuína. Não é reparo não, viu? É transformação do caráter. Vida de santidade. As crianças, elas apenas nessa tenra idade diferenciam o que é certo do que é errado. E isso de acordo com os ensinamentos dos seus progenitores ou responsáveis. Meus irmãos, na maioria dos casos, as crianças não têm plena consciência do que seja realmente perdão. Elas apenas lidam com a noção do certo e errado, que é proveniente da educação que elas recebem dentro de casa. Então, quando você vê uma criança odiando a outra, anule a criança. Queira saber quem são os pais, ou quem são os seus educadores. Jesus está dizendo: você quer de fato entrar no meu reino?
ele toma uma criança e diz assim: olha, vocês precisam ser como ela. Vocês precisam aprender duas coisas. Primeiro, a necessidade do perdão. Segundo, junto com a necessidade de recomeçar a relação. É isso que vai caracterizar alguém que genuinamente se converteu. É isso que vai caracterizar alguém que nasceu de novo, que recebeu a Cristo, que arrependeu-se dos seus pecados. Meus irmãos, na primeira epístola de João, no capítulo 3, versos 14 e 15, ele define que é impossível alguém cujo rancor, o ódio, está no coração, ter experimentado de Cristo. Veja, 1 de João, capítulo 3, 14 e 15, ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, veja, isso é sério, aquele que não ama, permanece na morte. E diz mais: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis, disse o apóstolo, que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Quer entrar no reino? Conversão, metamorfose, mudança radical. Quer entrar no reino? Demonstre que você é como uma criança. É isso que Jesus está ensinando aqui. Veja então que, por fim, ele ainda se dirige aos discípulos, exortando-os à humilhação, e utiliza da própria criança, aquela criancinha na tenra idade que está no meio deles, para o ensino do acolhimento. Veja, Mateus capítulo 18, agora versos 4 e 5, diz assim: portanto, aquele que se humilhar, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Está respondendo a pergunta lá do versículo 1, não é? Quem é o maior? Aí ele diz: é quem se humilhar. Verso 5: e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Meus irmãos, por que é que o Senhor Jesus utiliza essa criança como um exemplo de humilhação? Nós precisamos dessa resposta aqui, porque ela está inerente à passagem bíblica, versos 4 e 5 de Mateus 18. Ele está utilizando a figura da criança por causa da simplicidade. Ele está utilizando a figura da criança por causa da fraqueza. Ele está utilizando a figura da criança por causa da confiança. Ele está utilizando a figura da criança por causa da humildade e do desejo de aprender e da dependência e capacidade que a criança tem de perdoar e de esquecer. Quer entrar no reino? Mudança radical. Não dá para ser igual, gente. Tem muita gente se enganando nas igrejas. Vestiu a capa da religiosidade. Mudou-se a um padrão e um jargão religioso e acha que está tudo certo. Os valores permanecem o mesmo. As companhias permanecem as mesmas. Os modismos, os costumes e os projetos não foram ressignificados. E acham que assim mesmo vão entrar nos céus. Jesus disse: quer entrar no céu? Conversão. Quer entrar no céu? Mostre que você é criança, no sentido prático. Por tudo isso que nós já falamos aqui, meus irmãos, de fato, este exemplo que nós temos de humildade, esse exemplo que nós temos de simplicidade, de alguém que se despiu, de alguém que se esvaziou, que deixou as benécias daquilo que tinha, está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o próprio modelo, Ele é o próprio exemplo, Ele é a própria norma, Ele é a própria palavra. Daí Paulo escrever aos Filipenses,
no capítulo 2, versos do 5 a 11, falando sobre a kenosis, que é o estado de esvaziamento do Salvador, e disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, nos céus e sobre a terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, por fim o Senhor exorta aos presunçosos discípulos que aconselhassem bem e que acolhessem bem aqueles que chegassem à comunidade pactual, à igreja do nosso Senhor. Tanto as crianças como aquelas pessoas que carregaram as marcas de uma genuína conversão, são objetos dessa exortação do Senhor Jesus. Ele disse: e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Meus irmãos, é evidente que na passagem aqui, a mensagem não se limita apenas às crianças. Jesus está ensinando que também aqueles que haviam experimentado da genuína conversão, que haviam arrependido-se dos seus pecados e que carregavam as características, as marcas de uma criança, deveriam ser bem acolhidos pela comunidade do pacto. Meus queridos, nós iniciamos a exposição desta porção da palavra de Deus, destacando a ambição comum entre muitas pessoas por postos de liderança e visibilidade social, política ou religiosa. E eu quero concluir esta mensagem destacando alguns ensinos práticos para nós, à luz de Mateus capítulo 18, versos do 1 até o 5. E o primeiro ensino é que esse problema, em relação aos primeiros postos, é antigo. Ele faz parte da vida, ou fez parte da vida de crentes piedosos no passado. Nós sabemos que o poeta disse que não há nada novo debaixo do sol. As coisas vão tomando a mesma forma, as pessoas vão se levantando, é isso, não há nada de novo nisso. Salomão falou isso, Jesus está falando isso, e nós vivemos isso com intensidade nesses dias em muitos lugares. Então esse é o primeiro ensino. Contudo, meus irmãos, mesmo sendo antigo, mesmo sendo uma patologia de uma alma que não experimentou de Cristo, deve ser combatido, porque o Senhor de tudo e de todos é aquele que deu a sua vida em favor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ensino. Mas há um segundo ensino aqui, meus irmãos. As crianças, elas serão sempre um bom modelo para aqueles que desejam viver uma vida cristã autêntica. E as respostas podem ser encontradas em suas qualidades ou características. As crianças são simples, as crianças são fracas, as crianças confiam, as crianças são humildes, as crianças têm desejo de aprender, as crianças são dependentes e têm capacidade de perdoar, de esquecer e de recomeçar. Por isso, quando você olha uma criança na tenra idade, saiba que ela é o seu modelo.
Saiba que ela é, de fato, um roteio para você seguir no seu próprio comportamento. Quer entrar no reino? Conversão, mudança radical. Quer entrar no reino? Apresenta as características de uma criança na tenra idade. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, é necessário ter cuidado com as falsas conversões. Eu reitero aquilo que já falei no corpo dessa mensagem. Batismo nas águas não é conversão genuína. Cargo de liderança na igreja não define se alguém se converteu genuinamente. Ofício, seja de pastor, de presbítero ou de diácono, não define se alguém conheceu de fato a Cristo, se alguém de fato se arrependeu dos seus pecados. Mas bem, e por fim, é possível que após essa mensagem, você tenha chegado à conclusão, não somente você que está aqui nesta bancada, nesse santuário, mas você que me acompanha através do YouTube ou através da Rádio 98, pastor, eu nunca me converti. Eu estou assombrado com a possibilidade de viver eternamente no inferno. O que fazer, pastor? Eu quero concluir a mensagem lendo para você o que está registrado em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quer entrar no céu? Quer uma eternidade feliz? Tem que radicalizar. Conversão tem que ser radical, tem que romper mesmo. É vida de santidade. Quer entrar no céu? Apresenta as características de uma criança e confessa a Jesus como teu Salvador. Vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome por tua palavra, porque ela é verdadeira, porque ela é autoritativa, porque ela é inerrante, porque ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Há muitas pessoas, Senhor, cuja vida religiosa e de aparência tem sido repetida por tantos anos. Há muitas pessoas, Senhor, que mesmo no âmbito da igreja, jamais experimentaram da doce e poderosa experiência do novo nascimento, mas que agora se encontram arrependidas dos seus pecados, mas que agora querem ter acesso ao teu reino celestial. Deus, só o Senhor pode mudar a volição do coração humano, só o Senhor pode regenerar, só o Senhor pode santificar, só o Senhor pode glorificar. Por isso faz isso para a tua glória, Senhor, derramando profundamente arrependimento de pecados e vida que seja caracterizada pelo comportamento de uma criança, que promova a glória de Jesus por quem oramos. Nós te pedimos, meu Senhor, nesta hora, que separes os elementos que estão à mesa desse uso comum para o uso ordenado por ti mesmo.